Bom, vamos avançar mais um pouco. Vamos avançar mais um pouco. Bom, vimos todas as ferramentas que são utilizadas na avaliação, as ferramentas utilizadas para avaliação de projeto econômico, tá? Agora nós vamos avançar para o fluxo de caixa, onde nós utilizamos, né, vários exercícios, vários exemplos. E nesses exemplos, nós sempre colocamos o fluxo de caixa para ser utilizado na análise. Agora, nós vamos ver como que nós montamos esse fluxo de caixa. Vamos colocar um modelo de como nós montamos esse fluxo de caixa. E é com esse objetivo que nós vamos para esse vídeo. E ele é importante porque é dele que nós vamos ter aquelas orientações básicas, né, de aplicação do, das ferramentas da engenharia econômica para análise de projeto. Ok? Então, vamos... Deixa eu ajeitar essa tela aqui. Ajeitar essa tela. Tá. O tópico 4, renda econômica e fluxo de caixa na análise e avaliação das decisões econômicas. Ele fala aqui, a construção do fluxo de caixa de um projeto de investimento deve ser realizada para que o projeto possa ser analisado com vistas na tomada de decisão sobre a implantação ou não. Ou seja, para análise de viabilidade de um projeto, deve-se estruturar o fluxo de caixa projetado e, a partir dele, concluir se o projeto é viável ou não. E ali tomar a decisão se o projeto vai ser colocado ou não em ação. Ele fala, o fluxo de caixa é estruturado mediante a estimação dos valores de entradas e saídas de recursos financeiros. Né? É o que nós vimos lá nos fluxos de caixa, quando usamos das ferramentas VPL, TIR e outras. Nós separamos as entradas e as saídas, colocamos a taxa de ATMA, que é a taxa de desconto, e ali analisamos. Os principais passos a estimar o fluxo de caixa são detalhados a seguir. Então, vamos ver quais são todos os passos, né, quando nós definimos esse fluxo de caixa. Primeiro, vida econômica ou vida útil do projeto. Lembra? Quando nós falamos várias vezes do projeto, nós falamos sobre a vida útil dele, 4 anos, 5 anos. Esse é o primeiro ponto que precisa ser bem analisado, para nós sabermos até que momento aquela ação tomada é um projeto. Ele falou, o horizonte de projeção em que o projeto deverá produzir resultados econômicos é denominado de vida econômica do projeto. A escolha do horizonte de projeção do fluxo de caixa não tem uma regra definida, dependendo do julgamento do analista, do setor da empresa e do crescimento do projetado. Números usuais são 5, 7, 10 ou 12 anos, mas há casos de 2 ou 3 anos para pequenos projetos. Também há situações em que o projeto é fixado em 25 anos ou mais, ou seja, o tamanho do projeto vai estar relacionado com a natureza dele. Essa é a primeira observação que precisa de ser tomada. Se você vai para uma usina, uma exploração mineral, por exemplo, é 25, 30 anos. Se você vai para um imóvel, né, um imóvel residencial, é 25, 30 anos. Se você vai fazer uma implantação de uma padaria, por exemplo, com 2 anos, 3 anos, e assim sucessivamente. Hoje, horizontes largos assim são os mais comuns em empreendimentos grandes, como, por exemplo, siderurgia, construção de usina hidrelétrica, rodovias, ferrovias, etc.
Uma forma de reduzir a arbitrariedade da escolha do horizonte do projeto é considerá-lo pelo menos superior ao período em que o projeto ainda não está estabilizado. Ou seja, pode-se estabelecer como parâmetro de vida útil de projeto até aquela fase, até aquela etapa onde ele ainda não está estabilizado. De maneira geral, de maneira geral, é possível delinear o horizonte de um projeto em função das seguintes variáveis. Primeiro, vida útil dos equipamentos, ou seja, se no projeto industrial, a vida útil dos equipamentos é uma forma de você estabelecer a vida útil do projeto. Tempo de esgotamento das jazidas ou reservatórios, projeto de mineração ou produção de petróleo. Tempo de obsolescência, projetos de alta tecnologia. Tempo do investidor, qualquer tipo de projeto. Então, esse é o primeiro tópico, né, que precisa ser bem analisado, que é o vida econômica ou vida útil do projeto. O segundo é receitas de vendas líquidas. Nós falamos que quando nós estamos falando das entradas, nós estamos falando de produção ou venda. Nós estamos falando de produção ou vendas. E aqui, quando nós falamos de receita líquidas, porque nós temos que deduzir todas as despesas de receitas e colocar o valor da receita líquida. Compreende a variável mais importante e mais difícil de projetar, pois ela que atua no sentido de fazer crescer o valor do investimento. Portanto, a mais polêmica. A dificuldade vem da relativa imprevisibilidade do comportamento dos mercados, que pode afetar a segurança com que são estimados volumes, preços e margens. Em termos práticos, essa variável envolve todas as entradas de caixas provenientes da venda de serviços e produtos, oriundos do investimento. Com o intuito de facilitar o estudo, adotaremos o conceito de receita líquida, ou seja, considerando os descontos decorrentes dos impostos que incidem sobre o faturamento, como ISS, IPI, ICMS, COFINS, PIS. Então, nós vamos adotar o conceito de renda líquida, tá? Onde os valores que aparecerem, supõe-se que todas essas despesas já foram deduzidas. Custos operacionais. Refere-se a todos os gastos incorridos em decorrência direta da implementação de um investimento. Para efeito de análise, os custos podem ser classificados ou agrupados distintamente em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que existem, seja qual for o nível de produção e que não são diretamente alocáveis aos produtos ou aos serviços vendidos. Os itens mais importantes são de custos fixos: seguros, taxas, manutenção dos equipamentos, depreciação dos equipamentos da fábrica, royalties, salários de supervisores de produção, controle de qualidade, serviços de infraestrutura, aluguel, etc. Os custos fixos são comumente rateados ou alocados, às vezes em mais de um estágio, aos produtos e serviços da empresa. Tá? Então, aqui nós precisamos estabelecer todos os custos fixos que compreende do projeto. Essa é a batata. E o outro são os custos variáveis. São aqueles que dependem proporcionalmente ao nível de operação do investimento. Os itens mais importantes são matéria-prima, embalagem, mão de obra, energia, combustíveis. Os custos diretos podem ser estimados pela multiplicação de quantidades e preços ou com uma porcentagem de receita.
Então, os custos variáveis, né, o que nós aprendemos logo de imediato é que os custos variáveis estão relacionados com a produção ou a venda. Só existem custos variáveis quando estiver em operação. Nós aprendemos isso desde o início. Aqui ele coloca alguns itens, né, que são importantes de serem analisados quando se tratar de custos variáveis. Matéria-prima utilizada na produção, as embalagens, a mão de obra envolvida na produção, a energia, combustíveis, etc. E outros custos que também vão estar envolvidos diretamente com a produção. Os custos diretos podem ser estimados pela multiplicação de quantidades e preços ou como uma porcentagem da receita. Os custos operacionais ocorrem no mesmo tempo que as receitas operacionais, porém, em proporções diferentes devido à participação dos custos fixos sobre o total dos custos. Nós vamos ver, quando nós estruturamos o diagrama de fluxo de caixa, nós vamos chegar nesses custos operacionais e vamos observar como que nós chegamos até ele, porque eles são aqueles custos que vão estar relacionados diretamente com a produção ou a operação. Então, nós vamos olhar isso aí. Depois, nós vamos ter o resultado bruto. Né? O resultado bruto. Deixa eu ver aqui. O resultado bruto. Trata-se do primeiro resultado do investimento e resulta da diferença entre a receita de vendas e os custos operacionais projetados, sem levar em consideração ainda a depreciação e as despesas operacionais. Se vocês observarem, nós tivemos aqui as receitas líquidas, os custos operacionais. Neles vão estar somados os custos fixos, os custos variáveis e os custos diretos e os custos operacionais. Feito isso, se nós pegarmos a receita líquida e deduzir dos custos operacionais, nós vamos encontrar o resultado bruto. No resultado bruto, os equipamentos ainda não estarão deduzidos da depreciação, porque a depreciação nós vamos ver daqui a pouco que ela representa uma despesa. Então, quando nós fizermos isso aqui, nós vamos encontrar esse resultado bruto. E agora ele começa a definir aqui quais são alguns tipos de despesas que precisam de ficar bem claros nas nossas cabeças. Despesas operacionais. Né? O que são as despesas operacionais? São dispêndios determinados fundamentalmente pela decisão de implementação de um investimento. Aqui estão incluídas as despesas operacionais, as despesas administrativas, as despesas operacionais, as despesas administrativas e despesas gerais. Fazem parte desse elenco as despesas com promoção, com propaganda, com comissões de vendedores e representantes, pesquisa de mercado, despesa com pessoal, escritório, diretoria, recursos humanos, informática, aluguel e depreciação, além de outras despesas relacionadas à administração da empresa. Esses tipos de despesas, né, que são essas despesas operacionais, que é importante nós entendermos aqui quais são elas, quais são os tipos de despesas que estão incluídas nessas despesas operacionais, porque nós vamos se deparar com a realidade, né, no dia a dia na empresa, onde nós temos que definir essas despesas e separar. Depois temos as despesas, aqui ele continua aqui. Esses tipos de despesas podem sofrer oscilações de valores decorrentes do aumento do volume de operações. Portanto, é comum projetá-las como uma porcentagem da renda, né? Se você das vendas. Se você coloca uma porcentagem, você se aproxima mais
cada vez que houver mudanças. Despesas financeiras. Ao elaborarmos o fluxo de caixa de um projeto, não incluiremos juros pagos ou quaisquer outros custos de financiamentos, como dividendos ou devolução do principal, porque estamos interessados no fluxo de caixa gerado pelos ativos do projeto. Esse tipo de despesa faz parte de um dos componentes do fluxo de caixa para os credores e não do fluxo de caixa dos ativos. Então, o que diz respeito daqui, quando se fala desse tipo de despesas, eles estão relacionados diretamente com o credor e não com o caixa dos ativos, onde os ativos são onde tem composto, né, todos aqueles recursos utilizados na produção. Em termos gerais, nosso objetivo na avaliação do projeto é comparar o fluxo de caixa de um projeto ao custo de aquisição desse projeto. Então, nós temos que pegar, o nosso objetivo aqui é depurar, né, o fluxo de caixa do projeto com o custo de aquisição desse projeto. Então, o objetivo é esse. O objetivo é esse. E ele fala a combinação particular de capital de terceiros e capital próprio que uma empresa efetivamente utiliza para financiar um projeto é uma variável gerencial e determina, basicamente, como o fluxo de caixa do projeto é repartido entre proprietários e credores. Isso não quer dizer que o esquema de financiamento não seja importante. Porque o financeiro, as despesas financeiras vão estar relacionadas com o financiamento do projeto. E não com o fluxo de caixa do projeto. É apenas algo que precisa ser analisado separadamente, como veremos no capítulo seguinte. Despesas de depreciação, amortização e exaustão. São os 3 tipos de despesas que estão relacionados com a utilização, com a vida do ativo que está sendo analisado. Se depreciação, nós estamos falando de equipamentos, de máquinas. Se amortização, nós estamos falando de dívida financeira. E se exaustão, nós estamos falando das minas que são exploradas. Então, é o que aborda exatamente aqui nesse texto, né? Desses 3. A depreciação é a redução, da vida útil, né, do equipamento. Cada um tem uma vida útil, uns 5 anos, outros 10 anos, outros 2 anos. Né? Quem define isso, né, a própria Receita, ela já deixa isso para a gente. Depois ele fala cálculo, outra coisa também em relação à depreciação. A depreciação, se você for analisar, um carro que você comprou ele, do primeiro 1 ano, 2 anos, o desgaste é muito menor. O desgaste vai aumentando quando ele vai aumentando a sua vida útil. Mas, para efeito de controle, no Brasil, utiliza-se a depreciação linear. Ou seja, ele vai considerar que todo ativo ele vai ter perda de vida útil, ele vai ter desgaste na mesma proporção. Então, ele coloca de forma linear a depreciação. Cálculo do método da depreciação linear ou da linha reta. Admitida a limitação da vida útil dos bens tangíveis, a depreciação aplicada ao seu valor consiste na divisão do valor do bem ativo investido pela sua vida útil. Então, como que nós vamos calcular a depreciação? É o valor do ativo dividido pelo tempo de vida útil. Se no investimento que você faz, o teu ativo fixo custa 10 mil e a vida útil dele é de 5 anos, vai ser 10 mil dividido por 5, o que vai corresponder a uma depreciação de 2 mil por ano. É isso que ele fala. O valor do bem ou do ativo é o valor de aquisição do ativo a ser depreciado.
São depreciáveis construção civil e edificações, instalações, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios. Tempo de vida útil é o tempo estimado da duração do bem ou direito, em termos de sua capacidade física ou circunstancial de uso ou exploração econômica. E aqui embaixo, na tabela, ele coloca qual é a vida útil de cada um desses ativos colocados. Por exemplo, aqui, edificações e construções, são 25 anos, o que vai corresponder a uma depreciação de 4% ao ano. Máquinas e equipamentos, 10 anos, então ele vai depreciar 10% por ano. Móveis e utensílios, 10 anos, então ele vai depreciar 10% por ano. Automóveis de passageiros, 5 anos, não são 5 anos, não. Na verdade, aqui nós podemos considerar 15 anos, pelo fato de que, né, o IPVA nós pagamos até 15 anos, porém, até quando chegar ali, o carro já está bem velhinho, né, bem acabado. Computadores, 2 anos, que é 50%. E assim vai, sucessivamente. Tá? Então, a depreciação, que ele cita um exemplo, fez um investimento de 100 mil e a vida útil é de 5, então vai depreciar anualmente 20 mil. E aí tem outros itens, né, como resultado operacional. Reflete a capacidade de geração de capacidade operacional por parte do projeto. Esse resultado é obtido pela diferença entre o resultado bruto e as despesas operacionais de depreciação. Então, o resultado operacional nós vamos ver na tabela, que ele mostra exatamente o que está sendo utilizado no dia a dia da produção. O imposto de renda e contribuição social, que nós vamos ver, são calculados sobre o resultado operacional decorrente exclusivamente das operações. Tá? Das operações. Esses dois impostos aqui, nós vemos imposto de renda, que é o IR, né? E a contribuição social, que é CLLL. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, que nós vamos ver mais na frente. Então, a alíquota do imposto de renda é em torno de 15% para lucros de até 240 mil anuais e 25% para lucros estimados acima desse valor. E a contribuição social é de 9%. A contribuição social CSLL, nós vamos ver mais à frente. Mas podemos até colocar aqui também, CSLL. Imposto de renda. Resultado líquido operacional é obtido pela diferença entre o resultado operacional e a previsão de imposto de renda. É o resultado que o projeto terá sem dívidas financeiras. Então, aqui, você observa que ele está trazendo todos os tópicos da tabela que nós vamos usar. Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, ele não vai te dar uns dados para você montar uma tabela do fluxo de caixa, mas ele vai fazer perguntas sobre a relação entre um desses tópicos e outros. Nós vamos ver na tabela depois. Depois tem aqui reversão da depreciação, exaustão e amortização. Por que ele reverte? A depreciação, ela entra como despesa depois do lucro bruto, para efeito de cálculo de imposto de renda, e depois ela retorna para caracterizar o fluxo operacional. É o que é utilizado na produção. A exaustão e a amortização é a mesma coisa. Tá? Então, por isso, nós vamos encontrar esse tópico, reversão da depreciação ou exaustão. Depois tem o fluxo de caixa operacional, que é a análise da perspectiva de investimento de capital, examina os fluxos de caixa sob a ótica operacional. Por operacional, entende-se que apenas os valores associados aos ativos sob análise deveriam ser considerados. Esse item corresponde basicamente aos recursos disponibilizados ou necessários
decorrente das operações. Então, o resultado, ou o fluxo de caixa operacional, ele só vai surgir depois que fizermos todas essas decisões, essas modificações aí para trás. Aí nós vamos chegar nesse fluxo operacional, que será o que vai sobrar para efeito de utilização na produção. O investimento total nós já vimos, né? É o investimento que foi colocado para efeito de dar início ao negócio, né? É o investimento. Depois nós vamos ver mais um item, porque no investimento, aliás, aqui, compõe o item de investimento total a soma dos seguintes tópicos: investimento em ativos fixos e gastos de implantação pré-operacionais. Tudo isso aí faz parte daquele valor do investimento que nós vemos no fluxo de caixa. Por isso que nós falamos lá atrás que esse investimento ele pode ser pulverizado durante todo o projeto. Mas, para efeito de análise, ele é utilizado como sendo feito de uma única vez na data zero, né? Vamos incluir aos investimentos fixos, né, o capital de giro, o investimento em capital de giro. Por quê? Você monta um negócio, para o negócio funcionar, você precisa de capital de giro. O capital de giro, eles têm que estar composto junto com o investimento. Tá? Ele tem que estar composto junto com o investimento. E depois, aí ele coloca aqui, né? Quais são os investimentos em ativos físicos e gastos de implantação. E ele cita alguns exemplos aqui, ó. Equipamentos, instalações, máquinas, móveis e utensílios, veículos, construção civil, etc. Então, o valor dos ativos fixos em todo o negócio, na maioria das vezes, provavelmente, eles estão entre esses aqui apontados. E deles, nós vamos entrar ainda despesas com fretes, né, despesas com seguro, despesas com treinamento, despesas com marketing e propaganda, despesas de implantação e montagem, estudos, projetos, consultoria. Tudo isso deduz-se da alienação de ativos e impostos de venda. O capital de giro, o investimento em capital de giro, é aquele valor que você precisa para movimentar o seu negócio. Compra e vende, paga a conta, tira xerox, enfim. São aqueles resultados que eles ficam ali à disposição para a qualquer momento ser utilizado. Investimentos em capital de giros, aí ele traz alguns outros conceitos, né? Capital circulante, né? Capital circulante, o que é o capital circulante, como ele compõe, como que se calcula do capital circulante, receitas de vendas, o que nós vamos ter aqui? Por exemplo, a Corporação do Rio da Montanha estudava a possibilidade de investimento em uma nova planta industrial na cidade de Santos. As receitas futuras estão apresentadas na tabela a seguir. Então, essas aqui são receitas projetadas. Se nós temos um projeto... aqui ele fez os estudos dele, né, para o negócio, e já fez uma estimativa de vendas, de comercialização para os próximos 5 anos. E ele coloca aqui como as receitas de vendas previstas. Isso aqui é fundamental, porque é aí que você já sabe que você está montando o seu negócio e você tem cliente para comprar. Então, é preciso que essa previsão seja feita como parâmetro de análise do projeto. Depois ele vem aqui, né, o cálculo. A gerência financeira estimou os investimentos em capital de giro, são sempre efetuados no ano anterior e correspondem a 25% das vendas previstas para o ano seguinte. Dessa forma, teríamos... O que ele está te falando aqui? O capital de giro, você pode trabalhar com ele com um valor fixo ou pode estabelecer um percentual em relação às vendas. Porque se você vende, você precisa de capital de giro para movimentar. Então, você pode colocar aí um percentual em relação às vendas. 5% em relação às vendas, 10% em relação às vendas. Aqui, ele trabalhou com a estimativa de 25% em relação às vendas. E aqui ele calculou qual será o capital de giro. É importante você entender que o capital de giro ele é programado no ano anterior para ser colocado no ano seguinte em ação.
Então, aqui ele mostra capital de giro de 400, aqui, ó. 25% de 400 dá 100, 25% de 450 dá 112,50, 25% de 500, 125, de 25% de 150, 137, e 25% de 600, 150. Veja bem que ele começou aqui na data zero. Ó. Ele começou na data zero e parou na data 4, no ano 4. Por que isso? Porque a estimativa do capital de giro é no primeiro ano. É sempre no ano anterior. Tá? É sempre no ano anterior. E depois, e ele é estimado para o ano seguinte. Então, por exemplo, esse 100 aqui, ele foi estimado no ano zero, que vai ser usado no ano 1. Esse último aqui, no ano 4, ele é estimado 150, que vai ser usado no ano 5. Sempre no ano anterior, você faz a estimativa do capital de giro. E aí ele continua, ainda considerando que no ano zero já foram investidos 100, o investimento incremental a ser considerado no fluxo de caixa para o ano 1 será igual à diferença entre 112 e 110, ou seja, 12,50. O que ele está te falando é que quando você estimou 100 aqui no primeiro e 112 no segundo, e 112 no segundo. Quando você chegar aqui no segundo, você já tem 100. Então, você não vai ser 100 mais 112. Vai ser 100 mais a diferença entre os dois. Então, vai ser 100 mais 12, 12,50. Depois, mais 12,50 e de novo. Aqui deve ser a mesma coisa, deve ser a mesma coisa. Deve ser tudo 12,50. Ele fez o cálculo aqui, ó. No ano 0, 100. No ano 1, você vai continuar ali com o seu 100, onde você vai ser explorado. Vai ser usado aqui no ano 100. Esse capital de giro de 100, ele vai passar para aqui. Ó. Ele vai passar para o ano seguinte. E vai virar 112, depois 125, 137. Onde você vai somando 12,50 a cada ano. Então, aqui, como ele ficaria o capital de giro? 100 no ano 0, 12,50, 12,50, 12,50, 12,50. No ano 5, ele é nulo. No ano 5, ele é zero, porque esse aqui, projetado no ano 4, é utilizado no ano 5. O capital de giro ele tem que ser recuperado no final do projeto. Então, no final do projeto, você vai pegar esse 100, somar com tudo isso aqui, ó, e vai aí estabelecer o que é o capital de giro dele, quanto ele tem de capital de giro. Tá? E aí ele tem que ser recuperado aqui, ó, no ano 5, que nós vamos ver. O valor residual, nós vimos do exercício, né? Do valor residual. O valor residual, ele fica no final, no último ano do fluxo de caixa, porque ele tem por objetivo colocar o valor de revenda depois de utilizados aqueles equipamentos. Né? Como que nós calculamos o valor residual? Né? Ali nós só colocamos valores, mas ele tem uma meta, uma métrica para fazer. Então, ele vai ser a partir da valor da venda de ativos, menos valor contábil dos ativos, menos despesas, dá o resultado operacional. Mais ou menos imposto de renda sobre o resultado vai te dar o valor residual. Vai te dar o valor residual. Então, o valor residual é aquele valor de revenda. Aquele valor, depois que você deduziu tudo para trás, já usou, abusou do ativo, e aí sobra ele aquele valor lá no final, que é um valor pequeno de revenda. No exemplo aqui ele deu, ó, valor das vendas de ativo, 25 mil, valor contábil, 20 mil. Então, as despesas com vendas não teve e o resultado não operacional, 5. O valor residual aqui estabelecido é de 1.500, entendeu? É de 1.500. Então, aí ele vem com outro exemplo aqui, ó. Caso a empresa obtivesse perda com a venda, ou seja, o valor contábil maior que o valor de venda, teríamos, né, uma outra realidade que nós vamos ver mais lá na frente. E depois aí nós vamos ter a recuperação do investimento em capital de giro, como eu falei, ele vai ser recuperado lá no final, ele tem que ser recuperado, e nós vamos ter o fluxo de caixa operacional líquido, que é o que ficou para ser operacionalizado pela empresa, né, pelos clientes, ok? E a partir daí, né, nós entramos no fluxo de caixa incremental, que é como nós montarmos
O que é preciso vocês fazerem? Compreender bem essa parte teórica aqui, antes de entrarmos na tabela, que vai ser no próximo vídeo. Então, é importante que você leia aqui para você entender bem o que ele está explicando aqui. Não tem dificuldade nenhuma, porque está numa linguagem muito simples. E depois nós vamos montar o fluxo de caixa incremental. Tá? E ele é montado nesta tabela aqui, ó, que eu vou deixar para vocês verem. Tá? E essa tabela nós vamos trabalhar no próximo vídeo. O que ele falou lá? Receita de vendas menos custos de produtos vendidos. Os custos dos produtos vendidos são custos fixos e custos variáveis, né, que vai me dar o total. Vai me dar o lucro bruto, como ele falou lá. Eu deduzo as despesas operacionais, depreciação, amortização e exaustão, eu vou encontrar o lucro tributável. Vou deduzir o imposto de renda, ICS/LL, eu vou encontrar o lucro líquido, o lucro líquido operacional. Retorna a depreciação, ou exaustão, ou amortização, e aí nós vamos ter o fluxo de caixa operacional. Os investimentos em ativos são negativos, valor residual, imposto de renda, e chegamos aqui nesse último ponto aqui, que é o fluxo de caixa incremental, ou nada mais, nada menos do que o FCI. Tá? E é isso que nós vamos desenvolver na próxima aula. Ok? Então, nesse vídeo, nós apontamos aqui toda a parte teórica que é importante você entender. Leia com calma, interprete, grave bem o que você está lendo, porque na próxima aula nós vamos entrar para trabalhar com a aplicação da tabela. Tá bom? Até lá, até a próxima aula.